Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, Sacomã, para juntos adorarmos e compartilharmos a palavra do nosso Deus. Eu convido os amados a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8, nós vamos ler do 20 ao 22. O tema na minha Bíblia é Noé levanta um altar. Diz assim a leitura. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o seu cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós vamos ler outros textos, mas eu quero me ater ao versículo 22, que foi o versículo que me levou a meditar nesse texto. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu, ó Deus, que habita os céus, ó Pai, que os fundou, criou e sustenta pelo Teu poder, nós a Ti, ó Deus, nos curvamos, a Ti, ó Deus, nós elevamos o nosso pensamento e os nossos corações, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, para sermos gratos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado cotidianamente sobre a terra, Senhor, especialmente sobre a vida dos Seus eleitos, daqueles que o Senhor tem chamado segundo o Teu desígnio, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra e que o Teu Espírito, ó Deus, esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, Senhor, para que nos voltemos para Ti a cada dia, consoante o Teu propósito para com cada um de nós. Que possamos achar graça diante de Ti, Senhor, a cada manhã, quando as Suas misericórdias têm se renovado. E também, ó Deus, até o término do nosso dia, que nós venhamos permanecer e estar na Tua presença sempre, Pai. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Eu quero meditar com vocês num sermão reformado de 3 pontos, dentro desse contexto de experiência desse homem que é tão conhecido nas Escrituras, chamado Noé. Até os pequeninos conhecem a sua história e recitam a experiência vivida por Noé. E nós muitas vezes passamos desapercebido pela grandeza, pelo amor de Deus revelado na vida de Noé. Como já foi cantado nessa noite, falou de aliança, de promessa, e algo marcante na vida de Noé, que Deus já tinha feito a Adão, mas depois em Noé Deus renova a promessa já anteriormente feita a Adão, e também aqui uma aliança especial com Deus. Nós encontramos em algumas passagens de juízo, onde Deus exerce juízo na sociedade, na terra, e os profetas e os servos de Deus veem na ação de juízo o amor de Deus. Porque Deus, até mesmo quando Ele age com juízo, Deus é bom. Porque Deus não faz injustiça, Deus faz juízo, Deus faz justiça. E pensando nesse contexto, eu acabei fazendo um paralelo entre esse juízo, que é bom, porque Deus é justo, mas naquele amor revelado de Deus no Evangelho de João, quando o evangelista diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quando Deus olhou para a terra nos dias de Noé, as Escrituras diz que as pessoas estavam todas corrompidas, que a humanidade estava a uma perdida. E por se tratar de uma aliança legal, foi justo da parte de Deus destruir. Mas ainda assim Deus não destruiu toda a terra. Deus não destruiu todos os seres viventes. Deus não destruiu a humanidade. Deus preservou ali uma família e casais de humanos para uma reprodução e até mesmo dos animais, seres viventes. Então, o que eu quero dizer com isso? É que mesmo aquele amor legal, ele é um amor, mas eu diria que ele seria um amor que pode ser mensurado, né? Eu ouvi ontem uma reportagem onde um pai que teve um filho que foi pego roubando, ele pegou o filho e levou à delegacia e o entregou ali. Ele fez um ato legal, justo. Mas esse é um amor que pode ser mensurado, olho por olho, dente por dente. Mas isso não é a essência de Deus. João 3,16 revela a sua essência. Que o amor de Deus ele é tão grande que ele não pode ser mensurado. Quando ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está revelando um amor que o homem não pode mensurar. Um amor que nós não podemos dizer qual é o tamanho desse amor. E é esse amor, é por causa desse amor, que Deus disse, não vou mais destruir a terra por causa da maldade do homem. Porque o homem realmente tem uma natureza decaída. O homem está com uma natureza separada de Deus. Deus está dizendo assim, olha, as más ações externas não direcionam as minhas ações. É isso que Deus está dizendo. Que as ações de fora não dão direção para Deus. Deus está dizendo, Deus age por sua própria deliberalidade. Deus age consoante o seu próprio amor. E Deus mostrou isso para nós aqui na experiência de Noé. E nesse primeiro ponto eu gostaria de meditar com vocês em Noé e a sua realidade. A realidade de Noé, que eu comecei a dizer aqui, é que tudo em sua volta estava perdido. É que tudo em sua volta estava torto. É que ninguém à sua volta temia a Deus, reconhecia a Deus. E o Gênesis 6,9 diz, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Puxa, então agora eu convido você a vislumbrar esse quadro comigo, onde Noé vivia numa sociedade totalmente corrupta. Mas o texto diz que ele era justo e perfeito e andava com Deus. Quantas vezes nós encontramos, ou alguém se coloca que as coisas em volta de si, elas são tão difíceis e complicadas, e essas situações os têm levado a desatinos, por causa da influência que se vive. Eu não sei que tipo de influência você vive, mas nós sabemos que a sociedade nossa, ela não é tão diferente dos dias de Noé. As pessoas cada dia mais, elas têm se distanciado de Deus e elas procuram aí desculpas. Quando na verdade é uma escolha. Não existe uma desculpa, existe uma escolha. Quando as pessoas não escolhem a nada, elas deixam um leque aberto nas suas vidas para aquilo que elas bem entendem fazer. Quando as pessoas fazem uma escolha, elas deliberadamente deixam de lado todas as outras coisas, porque elas fizeram uma escolha. Então, quando nós escolhemos, nós decidimos. E às vezes eu digo para os irmãos assim, olha, às vezes nós deixamos de fazer determinadas coisas, ou deixamos de servir a Deus, e colocamos para aquelas pessoas que convivem conosco dentro do contexto cristão, que nós não podemos por causa disso, ou nós não podemos por causa daquilo outro.
Mas quando nós nos colocamos desta forma, na verdade nós fizemos uma escolha deliberada nossa, que nós não deveríamos hoje, como cristãos, jamais colocar determinadas situações como impedimento para servir a Deus. Nós deveríamos simplesmente, então, assumir as nossas atitudes deliberadas. Porque Noé tinha todas as razões do mundo, todas as pessoas em sua volta não temiam a Deus. E tudo estava corrompido, e todos os homens eram maus. Mas dele se testifica, era justo. Era uma pessoa perfeita em suas gerações. Então Noé foi um homem que não se permitiu ser mudado pela sociedade dos seus dias. E não era por um grupo, era pela sociedade. E assim como seu bisavô, o Gênesis 5:22 diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E ele andava com Deus, o bisavô de Noé. O que quer dizer isso? Eu quero dizer com isso que a influência que nós causamos nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, o modo como nós vivemos, esse modo não se resume apenas a mim. Não se resume a cada um dos irmãos e irmãs. Mas certamente daqui a algumas gerações, alguém vai dizer lá, o filho do Ricardo, o neto do Ricardo, né, do Deni, das jovens aí que estão se casando na nossa comunidade. Olha, esse menino foi neto de fulano. É uma bênção. O pai dele, o avô dele, sabe, o bisavô, porque aquela família teve o cuidado de não se deixar levar ou influenciar por uma sociedade perversa. Nos dias de Jesus, quando se pedia milagres, Jesus disse a mesma coisa que nos dias de Noé. Uma geração corrupta, perversa, incrédula, me pedindo sinal. Muitos séculos já havia se passado. Então a gente começa a olhar que a sociedade, o homem como um todo, a sua natureza é a mesma. Muitos de nós acabam esperando para que dias melhorem e as nossas vidas melhorem. Mas é estar em Cristo. Estar com Cristo que faz a diferença nas nossas vidas. Uma família que deliberadamente estava vivendo geração após geração de serviço. Obediente, piedoso, cheio de temor de Deus. 6:22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. São esses pequenos detalhes que nós começamos a olhar para a palavra de Deus e começamos a nos desafiar. Porque as Escrituras também comunicam aos nossos corações o nosso desafio de fé, a nossa profissão de fé, de agirmos consoantemente ou da mesma forma como Deus, através da sua palavra, nos tem comunicado a salvação. E aqui nós podemos nos autoexaminar se nós temos realmente agido segundo Deus nos tem mandado. Segundo aquilo que as Escrituras têm nos comunicado. Porque muitas pessoas acabam interpretando as Escrituras. E as Escrituras, o apóstolo São Pedro disse que não são de particular interpretação de homem algum, mas as Escrituras, elas trazem a sua mensagem para nós. A única coisa que nós podemos fazer é meditar nas Escrituras e ter o temor de Deus para fazermos do modo como ela está orientando. Porque foi por conta dessa obediência, temor e cuidado de Noé que ele não se corrompeu por toda a sociedade ao seu entorno que estava perdida. Nós não podemos viver uma vida cristã ao nosso modo, ou a um modo moderno, evangélico, gospel, diferente, né? Se não for conforme, consoante, da mesma forma que as Escrituras estão colocando para nós.
Nós nem precisamos nos enganar. Nós podemos ter a certeza que lá na frente teremos surpresa. Que lá na frente haverá uma frustração. Porque ou deixamos de examinar, ou examinamos e demos a nossa interpretação. E a entendemos da forma que, aplicamos da forma que nos convinha, ou que nos convém. Texto de Mateus, Jesus disse assim: ora, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Em 2 Coríntios, mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Existe uma ação de Deus, então, que nós precisamos meditar, que nós somos desafiados pela fala de Jesus, de nós sermos como Ele o foi. De nós adotarmos os seus procedimentos. O seu sim, sim, não, não. O que passa disso é uma escolha pessoal. Sim, não. Tô dentro ou tô fora? Faço parte ou não faço parte? Né? O desafio de ser cristão, ele é estreito. Né? Ele não está associado àquilo que, a uma vida da forma como eu quero ser cristão. Eu não posso ser cristão da forma que eu quero ser cristão. Eu tenho que ser cristão do modo como as Escrituras colocam para eu ser. E essas circunstâncias vai fazer com que, na ação do Espírito, nós, todos nós, tenhamos o nosso semblante transformados. Como que todos nós tenhamos a nossa vida transformada, de glória em glória. Não num momento miraculoso, em um instante, mas paulatinamente, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: vocês hão de ser transformados, de uma tal maneira que o vosso semblante, que a vossa fala, que o vosso procedimento estará refletindo a glória de Deus. Então eu diria que qualquer coisa a menos que refletir a glória de Deus está fora do contexto de ser cristão. Está fora de um contexto de andar com Deus. Eu sei que é uma palavra que talvez cause bastante aperto aos nossos corações, né? Dizer, mas quem é que consegue isso? Quando Daniel ora a Deus por causa do cativeiro na Babilônia, Daniel faz confissão dos pecados da nação e seu também. E aí Daniel fala assim que na sua oração, que ele está orando e falando com Deus, não pela sua própria justiça, mas consoante o grande amor de Deus. Então nós podemos entender também que Deus não está dizendo aqui para nenhum de nós se tornar justo em si mesmo, mas para que todos nós coloquemos a nossa confiança nele e tenhamos as nossas ações, as nossas atitudes, aplicando aos nossos corações a sua palavra do modo como ele nos tem falado, para que nós possamos alcançar isso. Ele foi contado como herói da fé, em Hebreus 11, 7, que diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando uma terra, e aí em Ezequiel 14, 13 diz: quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. Eu quero fazer um paralelo desses dois textos, porque está dentro da experiência de Noé. Noé foi contado pelo autor dos Hebreus como um herói da fé, porque ele perseverou em todas as situações, em todas as dificuldades que nós poderíamos imaginar aqui. Porque talvez eu ou você tenhamos alguma dificuldade na vida. Se nós fôssemos dar oportunidade para cada um falar qual é aí o seu espinho na carne, qual é aí a sua dificuldade na caminhada cristã, talvez cada um poderia apontar uma situação. Mas o fato era que tudo estava corrompido ao lado de Noé. E ainda assim ele foi contado como um herói.
E Deus, falando ao profeta Ezequiel, no momento de distanciamento do povo de Israel de Deus, Deus fala para Ezequiel assim: filho do homem, quando uma terra se rebelar contra mim e deixar de fazer aquilo que eu ordeno fazer, eu levantarei a minha mão contra aquela terra e tirarei dela o seu alimento, o seu sustento. E aí Deus fala assim para Ezequiel: ainda que Noé, ainda que Daniel, ainda que Jó estivesse no meio dessa nação, aquela terra seria destruída. Pela sua justiça, eles conseguiriam salvar apenas as suas próprias vidas. É interessante nesse texto que é citado um Daniel, que muitas vezes nós pensamos do Daniel na Babilônia. Alguns autores acham que não está falando do Daniel da Babilônia, porque ele usa duas figuras que estão bem anterior a Daniel na Babilônia. Alguns autores acham que se trata de um Daniel que viveu lá, contemporâneo, de uma dessas duas figuras, do Jó ou mesmo do Noé, e que era um homem fiel em orações, assim como o outro Daniel. Mas o que nos chama a atenção é que aqui, a figura do Noé, que nós queremos citar, ele é tido como o pregoeiro da justiça. A pessoa, o Jó, é aquele homem perseverante na provação, que nenhuma provação lhe tirou da presença de Deus. O Daniel é aquele homem que nenhuma desgraça fora de si fez com que ele deixasse de orar a Deus. Então, a figura desses três homens. E aí Deus vai dizer assim: olha, se uma terra me desobedecer, pode ter lá o melhor pregador, pode ter lá o melhor orador, pode ter no meio daquela terra o homem que suporte mais provação, mas eles não salvariam nem as suas famílias, senão a si mesmos. Porque a palavra ela tem que ser suficiente para ministrar o arrependimento e a nova vida no coração de cada indivíduo. E não que o indivíduo, pela sua justiça, conduza alguém à salvação. Porque o único que assim o fez é o Messias, é o nosso Salvador. E agora Deus falando dessa figura muito importante para nós, citado na figura do Noé, tido como um herói da fé, que ele não foi fiel na pregação porque durante um dia, porque durante uma semana, porque durante alguns meses ele esteve pregando a mensagem do arrependimento. Mas desde o dia que Deus chamou o Noé e falou para ele: ó, Noé, você vai fazer uma arca porque eu vou destruir a terra, demandou cerca de 120 anos. Você pode imaginar 120 anos, tábua por tábua, naquela arca. E a Bíblia diz que até os dias de Noé não havia chovido. E agora esse pregador, com aproximadamente 600 anos, está pregando que Deus, dali a algum tempo, fará juízo, justiça sobre a terra, e Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. E ano, vai ano, sai ano, começa ano, termina outro ano, e ele continua pregando. E as pessoas estão falando: você está maluco, porque nunca choveu aqui e nem vai chover. E Noé continua firme, colocando tábua na arca. E demandou cerca de 120 anos esse serviço. Por isso Noé ficou tido nas Escrituras como um herói da fé e como um pregoeiro de justiça. E agora nós somos convidados a olhar ao entorno de nós, e ainda que nós venhamos ver as dificuldades da vida, em algumas áreas da nossa vida, por que nós simplesmente desistimos da pregação que Deus colocou nos nossos corações? Por que nós desistimos tão facilmente de servir a Deus consoante o seu amor, que nós cantamos aqui, ao que está sentado no trono? E nós reconhecemos verdadeiramente que Ele está assentado no trono. Porque se nós confessamos isso diante de nossos irmãos, que nós estamos a serviço desse Senhor soberano, que tem tempo. Eu reparei que no nosso boletim aí tem uma meditação que está falando de Aion, de Cronos e de
Kairos. Dos 3 tipos de palavras dirigidas para a questão do tempo. E nós estamos falando de tempo. Nós estamos falando de uma situação que, um ano que está começando nas nossas vidas, e eu não sei o que você projetou para 2014 na sua vida. Ou em quanto tempo você acha que vai alcançar aquilo que você mais deseja na sua vida. Mas a promessa que Deus fez a Noé, a princípio, de escapar do juízo, demandou cerca de 120 anos fabricando a arca. Deus não chegou lá e falou, Noé, está pronta aqui uma arca, entra dentro dela e beleza. Como diz o nosso irmão Colômbia. Beleza não. Pega as tábuas aí e começa a preparar a arca. Porque eu vou fazer. Eu diria que se nós fizéssemos uma analogia de tipologia da igreja, eu diria que a igreja é uma arca, que nós estamos dentro dela. E se eu pensar assim, eu vou dizer para os irmãos assim, olha, não tinha só pardais dentro da arca. Animaizinhos humildes, né? Que o salmista disse assim, até os pardais, como é maravilhoso o teu altar, até os pardais encontraram ninhos, fizeram ninhos, as andorinhas também, para si e para sua prole, Senhor dos exércitos. Mas dentro da arca tinha toda a espécie de ser. Tem um amigo do Douglas que ele fala assim para as pessoas, quando ele encontra algum crente, ele fala assim, de que zoológico que você é? Quer dizer, de que igreja? Uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira que remete a uma verdade. Que nós, como igreja, como povo de Deus, dentro dessa arca, nós estamos edificando uma vida para Deus. Daqui a quanto tempo Deus vai ministrar o seu juízo? Daqui a quanto tempo Deus vai atrair a si os seus escolhidos? Não sei, mas está prometido. Para Noé demandou 120 anos e as pessoas ficaram caçoando de Noé. No dia que a arca ficou pronta, eles entraram na arca e o texto diz que Deus fechou a porta por trás de Noé, dizendo, agora você não tem autonomia nenhuma de abrir ou de fechar. E ainda ficaram 7 dias na arca até começar a chover. E os perversos só se deram conta de que aquilo realmente aconteceria no dia que a água começou a tomar suas proporções, né? Quando o afogamento era inevitável. Mas Deus, por 120 anos, foi longânimo. Olha a longanimidade de Deus. Olha por que os profetas, olha por que o povo de Deus, mesmo olhando para a trajetória, ou para uma tragédia, diz assim, Deus é amor. E o ímpio diz assim, por que Deus permite isso? Revela a ignorância do amor de Deus. Porque Deus colocou ali um pregoeiro de justiça. Deus revelou ali a sua palavra. Por que não foi dado ouvidos para a palavra de Deus? Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pelas suas justiças livrariam apenas as suas almas. Ezequiel 14:14. Eu quero passar para o segundo tópico, Noé e os desafios da vida. Eu falei de um contexto da vida de Noé, de como aconteceu aquilo. Agora eu quero falar que ele teve desafios. Acredita-se que Noé passou aproximadamente 1000 dias dentro da arca. Há alguns autores que falam em 1017 dias. Eu não sei qual a grande diferença que faz 17 dias para quem está 1000 dias, né? Mas o fato é que foram 1000 dias dentro de uma arca, Noé e a sua família flutuando e toda espécie de bicho que você puder imaginar. Quando o último pássaro foi solto, que voltou com o galinho, aí o texto bíblico diz que a arca, ela atracou sobre o Monte Ararat. O Monte Ararat não é um monte, mas é uma espécie de uma cordilheira.
e ele tem alguns picos mais altos, que vai de 4.000 e poucos metros até 6.000 e poucos metros de altura. Se lembra que quando Deus mandou ele construir, demandou 120 anos. Quando embarcaram e choveu, 1.000 dias. Quando a chuva parou, quando as águas começaram a acalmar e parecia que estava tudo bem, ele estava em cima de uma montanha a quase 6.000 metros de altura. Estava bom? Estava fácil? Aquilo de bom que eu entendo é que Noé saiu para fora da arca, abriu a parte de cima, olhou e contemplou tudo em sua volta. Contemplou o mundo à sua volta. Quando ele saiu, a Bíblia diz que a terra estava seca. E eu acredito, literalmente, não só seca de falta de água, mas sem vegetação, sem nada. Porque estava tudo inundado, 1.000 dias. As águas baixaram, vocês acham que sobrou alguma vegetação? Verdinho, alguma coisa bonita? O que a gente vê nos nossos dias, depois de algumas chuvas e de algumas inundações de poucos metros na cidade? Desolação total, tá certo? Negócio mais horrível que se imagina. Então tenta pensar comigo e pensar na ideia de Noé sair para fora da arca assim e olhar, meu Deus, o que é isso aqui? 6.000 metros de escalada. Tudo acabado. Nenhuma folhinha verde. Tudo seco, tudo feio. Né? Será que a gente poderia parafrasear, imaginar um pouquinho a nossa experiência? Será que nós olhamos para fora de nós e é tudo tão horrível assim? Será que é tudo tão feio? Ou será que muitas vezes nós também estamos reclamando de barriga cheia, entre aspas? Será que nós estamos reclamando da vida porque nós temos sido impulsionados por uma sociedade inconformada com uma série de situações? Consigo mesmo, as pessoas estão inconformadas consigo mesmos. Olham para dentro de si mesmas e não se reconhecem. Né? E parece que todo mundo quer ser diferente do que é de fato. Porque é uma falta de conformismo. Né? Mas Noé estava tranquilo dentro de si mesmo, porque ele estava com a aliança de Deus. Mas agora ele estava com uma arca, com os seus familiares, animais de toda espécie, e para começar a vida. Só que para começar a vida, não ia ficar lá em cima do morro. Não dava para, em cima de uma cordilheira rochosa, soltar elefantes, né? Serpentes até vai lá, né? Elas se viram. Mas peixes, não sei se peixes entrou na arca, não me lembro agora do texto, não li esse texto, não li essa parte do texto. Mas enfim, ele precisava escalar o Ararat. Idoso. Pegar suas coisas, 6.000 metros de escalada aproximadamente, para chegar lá embaixo e achar uma terra desolada. Então, parece que, dentro de um contexto, parafraseando, é que o começo da vida nossa é que a gente precisa ser humilde, né? A gente precisa descer. A gente precisa reconhecer a grandeza de Deus. Porque a primeira coisa que diz o texto para nós, que ele fez, foi: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Tinha tanta coisa para fazer. Eu imagino Noé olhando, meu Deus, descer essa montanha, descer todos esses animais. O que eu vou fazer? Pegou lá os animais limpos, preparou um altar para Deus e falou: primeiro, a adoração. Nós deixamos tudo em relação, muitas vezes, às coisas de Deus porque nós achamos um pequeno compromisso na vida. Nós até arrumamos, por que não dizer, né? Será que nós, às vezes, até não arranjamos um compromisso para a gente poder, né, não servir? E aí, muitas vezes, alguns de nós poderiam dizer: você está associando servir a Deus a estar na comunidade? Sim, claro. Por que não? O nosso culto é um serviço a Deus.
Graças a Deus, o culto reformado é um serviço a Deus. O culto reformado não é um mercado de produtos, né? A igreja cristã, ela não são clientes, mas são adoradores, servos e servas de Deus, que vêm à casa de Deus prestar o seu culto. Então, estar na comunidade cristã é um momento de prestar esse culto a Deus. E aí nós deixamos uma série de coisas, porque nós falamos para nós mesmos. Amanhã tem um monte de coisa para fazer, não tenha dúvida. Se terça, quarta, quinta, sexta. Mas nós falamos, domingo eu tenho um compromisso de adorar em família, em comunidade. Foi o que Noé fez, deixa os animais aí. Deixa tudo aí. Primeira coisa, nós vamos cultuar, nós vamos adorar. E o texto diz que Deus se agradou de Noé. E Deus aspirou o cheiro suave do seu sacrifício. Eu gosto de ponderar que existem duas situações quando as pessoas se tornam religiosas. O que eu chamo de religiosidade? São pessoas que negligenciam o cuidado do seu lar em nome de Deus. E Deus, em tempo algum, está falando para ninguém negligenciar o cuidado da sua casa, da sua família, dos seus entes queridos. Mas o adorador, aquela pessoa que não é um mero religioso, ele cuida bem da sua casa, da sua família, e ele tem o tempo, o momento da adoração, que ele dedica-se a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque ele se planejou. Porque ele se preparou para aquele momento. A adoração na vida do adorador não é algo que se encontra na esquina ou algo que acontece acidentalmente. Não acontece acidentalmente. Não acontece por acaso. Acontece porque Deus o chamou e porque você tem se preparado para isso. Vivendo todas as adversidades da vida. Seja ela qual for, de modo muito pessoal para você, como é para mim também. Ele vislumbrou o vazio, uma terra assolada, escalar uma montanha, recomeçar do negativo. O servo que tinha apenas um talento desistiu de negociá-lo. Talvez se tivesse vivido a experiência de Noé, também não teria plantado uma vinha. Vocês se lembram daquele servo dos talentos? Aquele que recebeu um talento, ele pegou e enterrou. O que recebeu 2 foi lá, negociou, ganhou 4. O que recebeu 5 foi lá, negociou, ganhou 10. Mas o que recebeu 1 falou assim, é tão pouco, para que eu vou mexer com isso? Sabe, se Noé olhasse assim e falar, Deus, eu vou começar aqui do quê? Não tem nada, está tudo perdido. Não sei nem se eu vou chegar vivo lá embaixo. Ele primeiro adorou. A adoração, ela muda toda a adversidade da vida. E não só da vida do adorador, mas muda a adversidade do entorno dele. Porque Deus, depois de aspirar o bom cheiro suave da adoração de Noé, Deus fez promessa. Deus falou assim, olha, nunca mais destruirei a terra, e nem os seres viventes de sobre ela. Quem que era o adorador? Era Noé. A sociedade não estava ali. Os animais não estavam adorando com Noé. Mas Deus viu alguém fiel a ele e que estava prestigiando o momento do louvor e da adoração. Que não estava colocando a sua própria vida, nem outras coisas diante do momento da adoração. E aí Deus falou, nunca mais vou fazer isso. Claro que nós sabemos, Deus não estava arrependido, Deus não é homem para que se arrependa. Deus não estava dizendo, fiz mal quando o fiz, porque Deus sabia que tinha feito com base na sua justiça. Mas Deus, a partir daí, ama muito mais. E o verdadeiro amor não é aquele amor de fazer justiça, de punir e de aniquilar. Deus começa a revelar para nós que o verdadeiro amor é o amor que cuida. É o amor que está presente. Não é o amor que diz eu te amo e está ausente. A aliança do arco-íris era a presença de Deus visível para que
estivesse lá, psicologicamente, como necessidade do ser humano, a presença de Deus. Então ele desce e planta uma vinha, e a sua vinha é próspera. A terra estava totalmente despreparada, mas o texto diz que a vinha deu muito, porque ele privilegiou e ele foi fiel à aliança. Não estou pregando também prosperidade indevida. Estou pregando aquilo que o texto diz para nós. Para ninguém se colocar nessa posição baseado que essa promessa é especificamente para você. Essa promessa foi especificamente para Noé. Deus está prometendo a sua presença. Deus está prometendo o seu cuidado. Deus está prometendo ser Emanuel, ser conosco presente nas nossas vidas. O propósito dele era adorar. Ao sair da arca, ele adorou. Havia muito o que fazer, mas ele deixou. Em sua adoração, Deus abençoou toda a terra e todos os seres viventes. Prometeu a fecundidade e as condições climáticas de tempo em tempo. Então, vem essa promessa. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que nenhum de nós jamais venhamos dizer assim, olha, os dias de ontem foi melhor. Quando eu vivi alguns anos atrás. Não. Aquela oportunidade que eu perdi. Deus está dizendo que enquanto houver terra, ele disse. Popularmente se diz aí, né, enquanto há vida, há esperança. Mas dentro dessa promessa que Deus fez a Abraão, a Noé, é que enquanto a terra existir, enquanto nós estivermos respirando, as coisas que passaram, passaram. Mas ainda existir, vai continuar existindo, viu? Inverno e verão. Vai continuar existindo noite e dia. Vai continuar existindo frio e calor. Então, que nós possamos nos programar. Se nós deixamos de fazer algo nesse 2013 passou, acabou. Mas 2014 está caminhando. Que nós possamos aproveitar os próximos dias. Que nós possamos descansar a nossa noite. Né? Que nós possamos nos programar para cada momento, em família, como povo de Deus, estarmos adorando, prestando o nosso louvor. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão.